Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos iniciando mais um devocional. Hoje, o último devocional da semana. Chegamos ao sábado, o último dia da semana. Amanhã, domingo, o primeiro dia da semana. E vamos estar reunidos para louvar o santo nome de Deus. Este Deus que durante a semana toda temos vindo aqui falar e falado como Ele tem nos zelado por nós, como Ele cuida de nós, como Ele é um Deus que ouve as nossas orações, que Ele ouve aquele que o busca, e vem falando como Deus tem o prazer em socorrer aqueles que lhe buscam, que clamam pelo seu nome. E hoje eu gostava de falar um pouco exatamente dessa questão de como muitas vezes, em meio às dores e os sofrimentos, acabamos esquecendo de contemplar toda a beleza de Deus e tudo que Ele tem feito por nós. Não somente por nós, por aqueles que o buscam, mas por toda a terra, por todos os homens. Um Deus soberano, um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Muitas vezes na nossa correria do dia a dia, não paramos um pouco para refletir e pensar sobre este Deus. Precisamos voltar-nos para ter momentos com Deus. E por isso temos dito aqui que é tão bom quando você pode, no final do dia, juntar a sua família e louvar o santo nome do Senhor, ter um momento de leitura da palavra, de oração. Você que tem filhos pequenos, comece literalmente ensinando-os a caminhar no Senhor, mostrar como Deus é bom, como tudo que Ele faz é bom. E temos a plena convicção de que dessa forma teremos sim uma geração que é mais temerosa a Deus, será mais temerosa a Deus. E o salmo que eu gostava hoje de partilhar, vou partilhar por duas partes, mostrando exatamente este grande Deus. Vou aqui pegar algumas partes do Salmo 66, o Salmo 66. E não vou ler todo, vou pegar algumas partes dele, mas, por exemplo, o Salmo, ele começa a dizer: aclamem a Deus, povos de toda a terra, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos. Ainda mais adiante ele diz: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou a água a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Veja que aqui o salmista está exatamente pedindo e convocando as pessoas para aclamar, para louvar a Deus, Deus poderoso, e ele convoca para que todos os povos venham louvar e glorificar o santo nome. E por quê? Ele diz: vejam. Para ver, nós precisamos parar um pouco. Precisamos ter um pouco de tempo. Para observar alguma coisa, precisamos parar. É isto que eu tenho dito. Você precisa parar. Você precisa tirar tempo. Assim como você tira tempo para o seu trabalho, assim como você tira tempo para os seus momentos de lazer, assim como você tira tempo para, às vezes, ficar algumas horas diante de uma tela de TV, durante o dia, diante de telas da internet, você precisa urgentemente tirar tempo para ver, observar o que o Senhor Deus tem feito. Sim, porque nós muitas vezes, no nosso desespero, na nossa angústia, nós buscamos e clamamos ao Senhor e devemos fazê-lo, mas nós não observamos o que Ele fez.
o que ele já fez. O salmista aqui está a convocar dizendo: vejam como são impressionantes as obras das suas mãos em favor dos homens. Sim, percebam, toda a criação é em favor dos homens. Toda a criação. Deus criou todas as coisas, lá no livro de Gênesis está ali exposto, e diz que o homem poderia comer de todas aquelas árvores. Ele diz que o homem cuidaria da terra. Ele diz para o homem dar nome aos animais. Ou seja, ele cria todas as coisas e coloca o homem como, digamos, o governante de todas as coisas. No sentido de cuidar, né? Quem governa todas as coisas é Deus. Ou seja, Deus criou em favor dos homens. Em favor dos homens. Mesmo quando a ciência hoje descobre determinadas coisas, é criada por Deus em favor dos homens. Está encoberto para que o homem tenha conhecimento e seja revelado ao homem. Então nós devemos olhar e observar todas as coisas, e podemos até atribuir determinadas coisas a um feito dos homens, mas devemos saber que por trás de todas as coisas está a mão de Deus. Está a mão de Deus. Por exemplo, quando o homem pega areia e transforma em vidro, nós dizemos: o homem fez o vidro, mas quem fez a areia? Ou seja, Deus está por todos os lugares e está em todas as coisas. Então, esta maravilha que nos vem pela palavra diz: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor do homem. E ele diz ainda: ele governa para sempre. Ele governa todas as coisas para sempre com o seu poder. E os seus olhos estão colocados sobre todas as nações. Nada passa desapercebido do Senhor. Sim, até mesmo as guerras, as calamidades, as fomes, nada passa aos olhos do Senhor. Nada passa. No nosso coração, e que é um coração que está consumido pelo pecado, nós questionamos muitas vezes por que acontecem determinadas coisas. Mas o que nós devemos entender é que todas as coisas acontecem exatamente por causa do pecado e da desobediência. Mas não é apenas no mundo que podemos ver as coisas e as maravilhas de Deus. O salmista, a partir do versículo 16 aqui do Salmo 66, ele faz uma outra convocatória. Ele convoca dizendo: venham. E agora ele diz: não ver. Ele diz, não é mais como ele disse: venham e vejam. Você contemplou o que o Senhor fez. Todos os céus, as estrelas, toda a natureza, toda a terra, você contemplou tudo isso. Agora ele chama para algo que ele vai falar: venham e ouçam. Eu vou falar. Venham e ouçam. Todos vocês que temem a Deus. Agora aqui ele já faz uma separaçãozinha entre todas as nações, mas dentre todas as nações, aqueles que temem a Deus. Ele vai falar para um grupo em particular. Mas ao fato dele falar para um grupo em particular, não quer dizer que todos não devam ouvir o que ele vai falar. Mas o que ele fala é porque esses que temem a Deus vão compreender muito bem tudo o que ele vai falar. Talvez as outras pessoas tenham um pouco mais de dificuldade. Mas o que ele fala é: eu vou contar-lhes o que ele fez por mim. Interessante isto. Nós ouvimos muitas vezes testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, que receberam milagres nas suas vidas, receberam dádivas e bênçãos do Senhor. E muitas vezes, quando sentamos e conversamos, a pessoa diz para mim, às vezes após o culto, no domingo: pastor, esta semana Deus me deu um livramento, eu estava a conduzir com um caminhão, nós temos alguns caminhonistas na igreja, estava a conduzir e Deus me deu um livramento, quase que eu tive um acidente muito grave. Maravilha!
O testemunho, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Outras pessoas chegam para mim e dizem, pastor, esta semana Deus me livrou, passei uma semana abençoada, passei uma semana gloriosa no sentido de que tudo correu bem. Então ele diz, eu vou contar-lhes o que ele fez por mim. E aí ele, no versículo 17, ele diz, a ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. E aqui ele está a dizer que ele falou, né? Não foi só em pensamento, que é uma forma de se falar com Deus, mas ele aqui literalmente conversou com Deus. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. E aqui nós entendemos porque ele chama para ouvir aqueles que temem a Deus. Porque ele vai falar exatamente de pecado. Exatamente pecado. O pecado é um mal que entrou no homem desde a criação do homem, desde a criação de todas as coisas. O homem desobedeceu a Deus. Deus havia dado uma regra, uma ordem. O homem desobedeceu por uma pequena coisa. E por causa disso foi punido. Deus havia dito, se você fizer isso, você será punido. E ele fez, mesmo sabendo que iria ser punido. Isto, a palavra do Senhor diz que ficou enraizado, vamos dizer assim, no cerne do homem. Ou seja, todo homem, toda pessoa já nasce com o pecado. Já nasce com o pecado. E nós vamos vendo, durante o seu crescer, o desenvolvimento desse pecado. E ele aqui diz que se ele acalentasse o pecado no coração, Deus não ouviria. Ou seja, ele está a dizer que muitas vezes Deus demora para nos responder, porque o pecado está nos envolvendo. Está nos envolvendo. E nós precisamos reconhecer este estado de pecado, buscar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor. Este, inclusive, é o início da nossa oração. Que Deus perdoe as nossas faltas, que Deus perdoe os nossos pecados, aqueles que nós praticamos com ciência e aqueles inconscientemente. Buscamos ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus enviou o seu Filho para que morresse pelos nossos pecados, ali na cruz. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós apresentamos diante do Senhor, a palavra de Deus diz que todos os nossos pecados já estão perdoados. Ou seja, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, Deus está sempre ouvindo, mesmo com os nossos pecados, porque todos os nossos pecados já foram perdoados. Devemos ter uma vida em que entendamos que devemos praticar aquilo que o Senhor nos instrui através da sua palavra. E o pecado é algo que macula esse relacionamento e ofende a Deus. Cada vez que pecamos deliberadamente, principalmente, nós estamos ofendendo a Deus. Que deu seu Filho, não poupou seu Filho para morrer por nós. Estamos ofendendo a morte de Cristo. Portanto, o que nós devemos fazer é literalmente nos voltar para Deus. Por isso ele diz, temam a Deus. Temam a Deus. Ouçam todos vocês. Eu vou contar o que Deus fez. Nós chegamos ao final da semana. Você consegue fazer aí uma pequena retrospectiva do que foi a tua semana? Você consegue perceber tudo que Deus concedeu a você nesta semana? Você talvez tenha passado a semana sem uma enfermidade, você teve o pão na sua mesa, você teve a alegria de estar com os irmãos ou com os colegas de trabalho, você teve a alegria de ter uma casa, uma família, não é? Você teve a alegria
de ter comunhão. Percebem? Você consegue fazer essa retrospectiva? Você consegue ir além e perceber: nisto o Senhor me livrou, nisto o Senhor me abençoou, o Senhor me abriu esta porta, o Senhor... Consegue? Se você consegue, diga: venham, ouçam o que Deus, esse Deus poderoso que eu sirvo, fez por mim. Seja grato ao Senhor. Amanhã estaremos reunidos para agradecer ao Senhor, louvar o seu santo nome, mas também para buscar instrução do Senhor. O que é que Ele quer me ensinar amanhã? O que é que Ele vai transmitir pela sua palavra? Venha louvar ao Senhor. Eu quero convidá-lo a estar conosco amanhã. Você que mora por perto de Pombal ou até longe. O que é longe? Nós muitas vezes nos deslocamos para lugares tão longes, para prazeres momentâneos. Então eu quero convidar você que é aqui de Pombal, do Conselho de Pombal, até mesmo aqui perto Leiria, que está aqui próximo, enfim, aqui na nossa região, Quero convidá-lo a estar aqui conosco amanhã, 10 horas da manhã, temos o nosso culto público. Um pouquinho antes, 9 horas, temos a escola bíblica, mas 10 horas temos o nosso culto público. E você que vive aí na região da Marinha das Rondas, na região da Figueira da Foz, nós também às 17h30 temos o nosso culto ali em Matos, uma pequena aldeia, onde temos ali também a nossa igreja. Venha cultuar o Senhor. Você mora ali perto? Você quer ouvir uma palavra do Senhor? Você quer literalmente louvar ao Senhor e não louvar a si mesmo? Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos novamente reunidos. Quero pedir o que sempre peço: nos ajude divulgando o nosso trabalho, compartilhe nas suas redes sociais, envie para aquele amigo que você sabe que tem necessidade, precisa ouvir a palavra. E que Deus o abençoe. Não esqueça de deixar no comentário o seu gosto. E até segunda-feira, em nome de Jesus. Um excelente fim de semana para todos. Até lá.